Olá, meus girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz, o nosso encontro marcado aos domingos. Hoje, 17 de dezembro de 2023, e a cigana trazendo mais um conteúdo que vocês me pedem. Aliás, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por que não se inscreveu? Se inscreva, ative o sininho da notificação e convide familiares, amigos, colegas, conhecidos para conhecerem o canal da cigana. Cigana de paz, cigana de amor, cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E para você que caiu de paraquedas aqui no canal e busca uma vidente sensitiva cigana de linhagem, que só trabalha para a verdade, seja muito bem-vindo, porque aqui somos luz. Aliás, sou pioneira no mundo em desvendar casos que até hoje ninguém desvendou. Então, você chegou ao canal certo. E tá calor hoje, hein? Calor, nem o ar-condicionado tá ajudando. A Radija, né, a gatinha rainha da casa, resolveu destilar a sua beleza hoje pros nossos girassóis. Ela já bagunçou a mesa várias vezes. Eu estou tentando, né? Eu tentei por diversas vezes me concentrar pro vídeo, aguardar os meus mentores ancorarem, arrumar a mesa, mas ela não deixava. Hoje ela está. Bom, eu vim trazer, porque muitos gerações me pediram, e antes de trazer esse conteúdo, eu fui assistir o filme, né? Tive que assistir em 3 etapas, 3 vezes, porque eu durmo sempre. Cigana encosta, dorme. Então parava, né? Meu marido até quase perdeu paciência, porque ele assistiu comigo e quando eu dormia ele desligava e a gente retomava daquilo que a gente parou. Mas por quê? Para ver se tem alguma mensagem de fato pra gente, alguma mensagem espiritual. Porque meu pai sempre dizia, meu pai, né, tá numa fase difícil, né? Mas quando ele ainda falava, né? Ele sempre dizia que presta atenção em alguns filmes, né? E eu falava, né? Por quê? Depois de adulta, eu comecei a entender que realmente alguns filmes faziam sentido na vida real, né? Mas o que me chamou mais atenção nesse filme foi que a garota que faz o papel da filha da Julia Roberts no filme, ela usou uma historinha que eu sempre falo aqui. Para você que ainda não ouviu, você vai ouvir, né? Durante a leitura eu falo para você. E aquilo me chamou muita atenção, que tem a ver com sinais. E o filme, ele trouxe sinais que eu já tinha feito previsões aqui. Não é de hoje que eu venho falando sobre desastres naturais, entre outras situações, aonde a gente tem que prestar atenção nos pássaros e nos animais em terra, que são eles que vão nos dar sinais. E o filme mostra isso. Eu só vou falar um pouco do filme, para quem ainda não entendeu. Para quem ainda não assistiu, então aproveita que esse vídeo está indo pro ar cedinho. Hoje eu fiz questão de fazer questão desse vídeo pro ar cedo, pedir para os produtores quebrar esse galho para soltar o vídeo bem cedinho. Por quê? Para vocês assistirem, vocês que não assistiram. Mas o vídeo tem a ver com uma família que aluga uma casa na praia para passar um final de semana e tirar o estresse da cidade. E aí começa a acontecer uma série de coisas estranhas, inclusive o dono da casa, junto à filha, aparece lá, né? Como assim, se aluga uma casa e aparece para ficar na casa? E uma série de coisas estranhas começam a acontecer, eles ficam incomunicáveis, eles ficam sem internet, eles ficam sem energia, enfim. E tem o desenrolar. Muita gente não entendeu o final do filme, né? Mas eu vim trazer pela espiritualidade, porque muita previsão que eu fiz condiz com o que tem ali. Então, tem a ver com uma mensagem espiritual também? Ou não? O que eles poderiam nos falar sobre o final desse filme? E se tem uma mensagem espiritual para nós, tendo em vista que é um filme que choca, né? Mas antes da nossa tiragem, né? O filme que eu estou falando é O Mundo Depois de Nós, né? Que foi lançado agora, se eu não me engano, no começo do mês pela Netflix. Vamos falar da nossa parceira, sim, que tem produtos maravilhosos, que nos trazem perfumes
inigualáveis, nos trazem serenidade, nos trazem paz, reequilibram nossa energia, os nossos chakras, os produtos da Bruxarina. Tá aqui o banner da Bruxarina, sim. Eu amo os produtos da Bruxarina. Esse aqui eu não tinha mostrado ainda, porque toda vez que eu ia filmar eu esquecia. E fica no móvel, logo na entrada da minha sala. Olha quanto eu já usei. Não se atentem ao tamanho, porque isso aqui perfuma mais do que aqueles grandões que vendem por aí. Não, o perfume que exala é algo assim incrível. E a minha sala é enorme, tanto que sala conjugada com sala de jantar, que é onde eu tô filmando aqui. E o perfume fica pra tudo. Você entra na casa, você sente. É maravilhoso. Então olha aqui, ó. Maravilhoso. Isso aqui a Bruxarina tem também. Esse difusor é maravilhoso, esse difusor maravilhoso. Tanto que aqui, quanto eu já usei, ó. É muito bom mesmo. Eu super indico. E a Bruxarina tem vários produtos, velas, essas velas que estão aqui acesas são da Bruxarina, velas em latinha para você dar de presente. Olha aqui, para você dar de presente, tem cristais, tá vendo? E não, o perfume eu não tenho como descrever, vocês têm que sentir o cheiro, né? Infelizmente ainda não inventaram uma tecnologia, tem home spray que vá o cheiro, né? Tem sais de banho para chuveiro, que a cigana usa também. Esse sais aqui, quando você tá com aquele peso nos ombros, cansado, um dia difícil, olha, é maravilhoso. Eu uso também, eu uso todos. Tem sabonetes artesanais com ervas e flores. Ou seja, os produtos da Bruxarina não são apenas produtos gostosos de sentir o cheiro, mas são produtos de qualidade que não causam alergia, porque eu sou a rainha da alergia. Inclusive eu botei o tom escuro do cabelo, porque eu não posso usar nada para clarear o cabelo na raiz, que eu empipoco todinha, eu sou muito alérgica, né? Então agora eu só faço da ponta para baixo. Eu sou muito alérgica, então não é qualquer produto que eu posso usar. E os produtos da Bruxarina eu posso usar sem medo, porque são produtos maravilhosos e nos trazem benefício emocional e espiritual. Então entre em contato, né? Aqui tem os contatos da Bruxarina aqui no banner, mas também se você clicar na descrição deste vídeo, tem todos os contatos para você adquirir produtos da Bruxarina para você, para tua casa e para dar de presente para quem você ama, ok? Que vocês tenham muito sucesso, galerinha da Bruxarina, e gratidão pelos presentes que vocês mandam. Eu uso todos, porque realmente são maravilhosos e eu recomendo. Beijo e gratidão a todos vocês, membros deste canal, e a todos vocês que nos enviam R$1 de Pix que seja, para nos ajudar na causa dos animais resgatados vítimas de maus tratos, abandono e vulnerabilidade. Não somente os meus, mas de outros abrigos e protetores voluntários independentes que dependem exclusivamente desse canal para os animais não passarem fome. Acredite, muitos animais comeram hoje graças à sua ajuda. Muitos animais estão sendo recuperados após o trauma do abandono graças à sua ajuda. Muitos animais estão sendo castrados e evitando. A gente não quer um mundo sem animais. A gente quer um mundo sem animais abandonados. E a castração é a solução para isso. Então, olha, graças a vocês, eu não tenho como agradecer de vocês. Estou aqui de verdade, de joelhos agradecendo, em nome de cada animalzinho salvo por vocês, cada barriguinha cheia, graças à ajuda de vocês, que vocês recebam em triplo, em saúde, em bênçãos, em amor, em paz, em tudo que vocês merecem. Tchau! Bom, vamos lá, o mundo depois de nós. Eu fiquei perplexa ao assistir o filme, ao terminar de assistir, né? Como eu falei, eu assisti em 3 etapas, porque eu sou aquela que durmo, né, durante o filme. Por mais interessante que seja. E é um filme que a gente tem que prestar atenção mesmo. Mas ele é cheio de sinais. Ele é cheio de sinais. Desde os quadros que tem na casa, desde as falas, do cenário, enfim, trazem sinais que coincidiram com as minhas previsões. Então foi por isso que eu trouxe hoje aqui, para ver. Eu vou abrir uma geral de 18 cartas com 2 baralhos simultâneos e ver se realmente foi uma mensagem espiritual e se eles podem nos falar sobre o final do filme, o que eles podem nos revelar. Lembrando que eu sempre estou aqui de forma voluntária, imparcial. Eu sou um instrumento usado pela espiritualidade de luz
para revelar o que eles me permitem ver e revelar no momento. Então, eu também estou muito curiosa para saber o que vai sair aqui. Mas eu, cigana, confesso a vocês que eu fiquei chocada ao assistir o filme e de muitas mensagens ali colocadas, sendo espirituais ou não, que nós vamos saber agora se foi, condizem com as minhas previsões. É só maratonar os meus vídeos. Com a permissão de vocês. E aí, Radija, você é muito amada pelas pessoas, pelos nossos girassóis. Ah, eu já contei a historinha da Radija pra vocês, né? Radija é um ser de luz. Ela é levada da breca, ela é danadinha. Hoje a mamãe ama tanto essa criatura, tanto. Como eu amo você. Como eu amo você. Bom, vamos lá. Vamos ver se a Radija deixa, né? Vamos tirar uma geral de 18 cartas e ver se de fato é uma mensagem espiritual também. Porque eu me arrepiei, por isso que eu trouxe esse conteúdo. Vamos lá. Relativo ao filme O Mundo Depois de Nós. Teria alguma mensagem da espiritualidade ali? Ou seria apenas coincidência? O que a esfera de luz pode nos revelar sobre isso? Optchá, optchá. Vamos lá. Optchá, optchá. Travou não. Agora travou. Vamos lá. Traz um pouco mais pra cá, que tem um outro também, né? Todos sabem, né? Eu tiro 9 cartas de cada baralho, 18 baralhos no total. Vamos lá. Eu já arrumo, tá dando pra visualizar bem. Hoje eu consegui posicionar bem o celular. Vamos lá. Que perfume gostoso dessas velas. Referente ao filme O Mundo Depois de Nós. Tem alguma mensagem espiritual ali? Ou seria apenas ficção mesmo e coincidência? O que a esfera de luz pode nos revelar, por favor? Tchau, tchau. Antes de eu virar as cartas, que eu também tô curiosa, para saber se de fato tem alguma mensagem espiritual ali, ou não. Seria apenas ficção e uma mera coincidência com as minhas previsões. E aqui, você que quer ter uma empresa, quer que a Cigana mostre aqui no canal, você que quer mandar um presentinho para a Cigana, uma cartinha, clica aqui na descrição desse vídeo que tem a caixa postal da Cigana. E também tem o site da Cigana. O site tem lá videoaula, onde eu ensino o ritual da prosperidade, para você adquirir num preço muito acessível a todos. Então você aí que quer um emprego novo em 2024, você que quer melhorar a sua empresa, o seu consultório, enfim... clica aqui na descrição que tem o site, você vai ser direcionado, é um preço muito acessível a todos. E Cigana já está produzindo mais videoaulas sobre outros assuntos também. Tem a boneca Sulinha, que é a boneca da sorte. Sim, enfim, clica na descrição desse vídeo que você também vai ser direcionado. Tem lá, né, um link do site da Cigana com os produtinhos da Cigana e as videoaulas também. E para você, né, que deseja mandala de luz, clique aqui
na descrição desse vídeo também, não, na descrição desse vídeo não, aqui, tem aqui na foto de capa, sim, o número do WhatsApp da cigana. Eu não sei se ainda tem horário, vagas para mandá-la para este ano, mas para o início de 2024 sim, tá bom? E consultas também, a gente agora só tem vaga para o janeiro ou fevereiro, mas já deixa reservada a sua vaga para consulta com a cigana aqui, nesse WhatsApp descrito na foto de capa, por mensagens escritas. Não adianta ligar, não sou eu que vou atender, o Igor, meu assistente, também não consegue atender, tem que ser por mensagens escritas, tá bom, Girassol? Bom, vamos lá. Ai, vamos lá. Enquanto eu mentalizava, embaralhava e cortava, eu perguntei aos nossos irmãos de luz se o filme O Mundo Depois de Nós, por que eu tiro na frente de vocês? Por que aconteça o que acontecer? Passa carro do ovo, gato pula em cima da mesa, cachorro late, toca interfone, eu não tenho cortes enquanto eu tô fazendo a minha leitura aqui. Por quê? Porque para vocês verem que as cartas se coincidem, tá? E como coincidem. Vamos lá. Eu tinha que trazer isso mesmo. Tem um monte de youtuber comentando, mas a nível de se o filme é bom, né? A questão aqui não é essa, se o filme é bom ou deixa de ser. Porque o que mais me chamou a atenção no vídeo foi que muitas situações ali de sinais coincidem com as previsões que eu fiz. É só maratonar meus vídeos aí, que eu falo sobre desastres naturais, que eu falo sobre essa transição rumo à regeneração. Tem quase 600 vídeos da cigana, é só maratonar. Tá? Quem me acompanha sabe do que eu estou falando. E a fala, que me chamou muita atenção também, tudo, né? A fala da menina, a personagem Rose, que faz a personagem da filha da Julia Roberts, ela usou uma fala que eu sempre falo aqui no canal. Isso me chamou demasiadamente a atenção. É uma historinha rápido, tem muitos que já conhecem, quem não conhece vai conhecer agora, se você conhece vai conhecer de novo, vai lembrar disso. Ela contou de uma outra forma, mas usando outras palavras, mas o sentido é o mesmo, o significado é o mesmo. O homem estava lá na cidade dele e começou a chover muito, e a cidade começou a alagar, a água já estava pelo joelho, e aí passou um senhorzinho com um barquinho velho, né? Falou: meu amigo, sobe, né? Vai alagar tudo. Não, vou ficar, Jesus vai me salvar. Bom, aí a água já foi subindo, já estava mais acima do umbigo do homem, né? Passou um cara com uma lancha, jogou lá o bote lá, né? A boia lá. Meu amigo, sobe, né? Vai alagar tudo aqui. Não, vou ficar, Jesus vai me salvar. Aí a água já estava por aqui, né? Ele já estava nas pontas dos pés, passou um cara com helicóptero, jogou uma corda, meu amigo, sobe, vamos. Não, eu vou ficar, Jesus vai me salvar. Ele morreu afogado, né? Aí chegando lá, ele olhou para Jesus, revoltadíssimo, né? Ele olhou para Jesus: poxa, Jesus, falei 3 vezes que o senhor me ia salvar. Ele: pois é, meu amigo, eu te mandei um barco, uma lancha e um helicóptero. Você não se salvou porque você não quis. Moral da história: atenção aos sinais. Tanto a espiritualidade de luz, eu arrepio aqui falar isso, não dá para vocês verem que eu tô arrepiada. Ela fala conosco através de sinais. E os nossos irmãos superiores, que estão trabalhando com afinco pelo nosso Brasil, pela nossa terra, porque eu sempre falo, diferente do que muitos aí divulgam, que a terra vai explodir, vai acabar, não. Nós teremos situações complicadíssimas. 2024 vai ser pesado, né? Vai ter muitos desastres naturais, vai ter muitas situações delicadas, mas a terra vai ser limpa
de homens que não conseguiram atingir a quinta dimensão até, eu estou falando de mais de 3 décadas para isso acontecer. Então começou já no ano passado e vai até meados de média 30, 32 anos, que eu já previ isso. Então teremos situações muito difíceis. O que tivemos até agora foi a amostra grátis perto do que virá. Ponto. A gente tem que se preparar espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente pelo que vem, tá? É inevitável. Então, a gente tem que ficar atento ao que é os sinais. E a espiritualidade de luz, ela sempre nos dá sinais. Usam pessoas, como no caso a vidente aqui, entre outros, né, espiritualistas que não são videntes ou são espíritas e possuem canais, enfim, usam pessoas e usam filmes. É a primeira vez que eu constato que o que meu pai disse quando eu era criança faz todo sentido. Esse filme tem uma mensagem espiritual. Entenda bem, porque a espiritualidade de luz não compara a sua mente, a minha mentalidade, o meu raciocínio, a minha inteligência com a deles. Eles estão anos-luz à frente da gente. Compreenderam? Então eles vão usar o que for necessário para passar mensagens de quê? De avisos. Não queiram, entendam bem, não que exatamente vai acontecer exatamente como aconteceu no filme, mas os sinais que estão ali têm a ver com sinais da espiritualidade, com avisos, sim, tá? Aqui a criança me aparece em ambos, vocês podem ver que na mesma posição. Nesse jogo ela aparece e nesse jogo ela aparece na mesma, exatamente na mesma posição. Mas é o recado que eu vou dar sobre o final do filme. E talvez muita gente não tenha entendido, e agora eu entendi aqui, tá? Como ela veio. Então, vai ficar pro final. Bom, é uma mensagem espiritual? Sim. Aqui, ó, na mesma posição. O que vocês estão vendo na mesma posição? A casa 36. É uma mensagem espiritual. Então, tem a ver com fé, tem a ver com mensagens, tem a ver com avisos. Confirmado, tá? Tem a ver, é um recado de fato? Claro que é. Ao centro, eu vou até baixar aqui, vocês já viram, é um recado espiritual confirmado pela espiritualidade. Tem a ver com situações que passaremos e tem a ver com avisos? Tem. E eu tenho o centro do jogo como casa principal. A casa central é sempre a casa principal que me responde, que me direciona. As outras cartas complementam. E eu tenho o centro do jogo como casa principal, a casa da carta, que é um aviso importante. E a casa dos livros, casa 26 e casa 27. Ou seja, é um aviso da espiritualidade sobre coisas novas que virão, nova página da vida para nós. Olha, mais claro do que isso nesse jogo, só se a espiritualidade viesse em forma de psicografia e desenhasse para mim. Isso é concreto, é algo que de fato vai acontecer, ou seja, casa da âncora, algo fixo ali, tá? Teremos situações, passaremos por situações parecidas. Não estou falando necessariamente que será em 2024, porque não me sai isso aqui, mas nos anos seguintes, tá? De 2024 a 2026, a 2031, sim, porque teremos situações muito difíceis. Casa da Cobra, casa 41, tá vendo como tá tudo coincidindo aqui? Esse vídeo não vai se estender, tá? Casa da Torre. Olha isso. A Torre é a pior carta do meu baralho. Tem a ver com destruição. A gente está falando de destruição de casas, de bairros, através de muitos eventos que vão mexer com a humanidade. Eu estou falando do mundo, do planeta Terra, tá? Passaremos por situações da Casa da Montanha, ou seja, é tudo que Cigana vem falando. Não, entendam bem, não é exatamente que vai acontecer algo ali pela mão do homem, como aconteceu no vídeo, num filme, mas em relação às situações, pode se passar? Claro que a gente pode também, tá?
o poder está falando muito alto. E quando eles perceberem que eles não vão conseguir ter controle sobre a humanidade, eu não acho que é impossível, mediante as cartas que eu vejo, a gente passar por uma situação parecida, ou países passar por situações parecidas, como no filme. Então é um sinal, sim, do que virá. Tá? A montanha tem a ver também com desastres naturais, tem a ver com deslizamentos, terremotos, tudo que se relaciona, tá vendo? Próximo à montanha ali, tem a ver com vulcões, já falei muito sobre isso. Então tem a ver mesmo. Ou seja, o filme veio, tá? Aqui essa carta ela se repete, então nós vamos chegar nela. O filme ele veio como um alerta da espiritualidade também, ou seja, da mesma forma que a espiritualidade superior, estou falando da espiritualidade de luz, usa médiuns como eu, para trazer revelações verdadeiras, para despertar maior número de pessoas para a luz, para a verdade, nessa transição planetária que estamos rumo à regeneração, e alguns falam que o apocalipse de fato é, e o apocalipse não é de uma vez, é de uma forma lenta e progressiva, sim. Da mesma forma que usa a mim, usa outras pessoas também como instrumento. Como foi o caso de quem criou o livro, que esse filme ele foi baseado neste livro, então do autor do livro e das pessoas que fizeram esse filme. Não estou falando dos atores, estou falando de quem, né, criou esse filme. Usou essas pessoas como instrumento para passar essa mensagem espiritual. Para quê? Tá vendo o corte aqui? Para que a humanidade se prepare pelo corte que está por vir. Cortes de lugares, de pessoas, de cidades. Corte. Entende? E como essas duas cartas se coincidem, ou seja, a mensagem da criança, que eu falei que ela veio em ambos os jogos, eu entendi. Tem a ver com a menina, tem a ver com o final do filme, a mensagem que muitos não compreenderam. Já falei, o filme todo, ele dá sinais, inclusive em relação aos animais. Aqui o urso ele veio como os animais, tá? Os animais selvagens. E eu sempre falo, sempre, presta atenção nos pássaros, presta atenção nos animais à sua volta. Aqui o urso não veio como algo negativo, veio como um aviso do filme que se confirma nos caminhos, casa 22. Aqui, ó, a natureza vai me avisar. Vocês sabem, aqui vem com umas explosões solares que teremos, que vai prejudicar a humanidade também. Já tivemos e teremos mais explosões solares. O Sol vai chegar num nível que, infelizmente, pode levar muitas vidas. Então, estejam atentos, porque quando começou a Panda, as pessoas não entenderam que era um sinal. Acharam que o sinal era ir para o mercado e estocar papel higiênico. Não entenderam o sinal. A Panda foi só um dos sinais. Então, as pessoas têm que se atentar aos animais, à natureza. Vai avisar, para que você não esteja no local na hora que tudo desmoronar. Para que você não esteja ali no local e dê tempo de você sair correndo, de você se preparar, na hora que houver águas fortes. E talvez eu faça um vídeo sobre isso, porque esse final de ano vem águas aí. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso? Traga, coloca aí nos comentários, tá bom? Enfim, os animais vão dar sinais. Vocês têm que estar atentos aos sinais dos animais dos céus e da terra, tá? O final do filme que muita gente não entendeu, e foi um recado muito importante, usada aquela atriz, aonde ela está ali. Eu não quero contar o final do filme, porque eu quero que vocês assistam e prestem atenção nas mensagens. E vocês que me acompanham vão entender que realmente coincide muito com as previsões que Cigana vem fazendo há muito tempo, tá? Mas o final quer dizer o quê? Vai haver uma saída para a humanidade, onde muitos, tá, conseguirão
ter um local seguro, estar num local seguro para passar por isso tudo de uma forma mais amena. Então foi esse o recado dado pela espiritualidade ali no final do filme, tá? Usando a criança, que é a menina ali, né, como instrumento. E a casa 9 do buquê, ou seja, vamos ter que inevitavelmente passar por uma série de situações calamitosas, situações que nos deixarão desastres naturais e até pela mão do homem, situações que nos farão... Já recebemos o treinamento, né, que foi na época da panda, né, já vimos como a gente ficou. Então, isso tudo já foi um sinal do que a gente vai viver nos próximos anos, e a gente tem que estar preparado. Eu sempre falo, tenham dinheiro em espécie, tenham rádio a pilha, é muito importante, tá? Tenham dinheiro em espécie e puder estocar alimentos não perecíveis, enlatados, enfim, estoquem, porque a gente vai precisar durante um período. E o filme realmente, quem fez esse filme, o vídeo não, me perdoa, o filme, quem fez esse vídeo foi usado como instrumento para passar uma grande mensagem para nós. Entre elas, a mais importante, preste atenção nos sinais da natureza, nos sinais dos animais, em especial. Trabalhem a empatia, trabalhem o respeito e o amor ao próximo e guardem suprimentos e dinheiro em espécie, porque a gente vai precisar. E a hora que acontecer, o aviso vem antes, mas antes, no caso, não dias antes. Eu estou falando de um desastre natural, os animais eles vão estar avisando. Vocês têm que prestar atenção, dá tempo de correr. Isso, aqui, a casa do buquê, é um mal necessário que a humanidade tem que passar. É uma prova, é uma lição, faz parte da missão de cada um de nós que estamos reencarnados nesta era, para o nosso degrau evolutivo. Não chegaremos ao mundo regenerado, livre de muita dor, de muita maldade, de muita mentira, de muita hipocrisia, sem passarmos por essa limpeza. Mas o fim justifica os meios. A gente tem que passar por isso, inevitavelmente. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu realmente estou surpresa, porque a espiritualidade de luz foi muito clara na mensagem aqui. Então, sim, o filme Mundo Depois de Nós, ele traz uma mensagem incrível para todos nós. Mensagens incríveis. Então, aproveita o domingo hoje e assiste esse filme, porque quem maratona os meus vídeos vai realmente entender que tem muito sinal ali do que a cigana já tinha dito, há tempos atrás. Bom, eu deixo a todos vocês, meus gerações, a minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu, nosso poderoso Papai do Céu e nosso irmão Jesus Cristo estejam presentes na casa, no coração, nas atitudes de cada um de vocês. Excelente semana de muita luz. Que haja luz. Reflitam, isso é muito importante. Amo vocês, meus gerações. Gratidão, gratidão, gratidão. Toda a luz do mundo. Optcha!